para viver com a visão focada naquele que é o único foco para o qual nós fomos criados. Então, quando nós colocamos o dedo assim e olhamos para esse dedo e o nosso foco está no dedo, aqui atrás é possível ver todos os irmãos, mas não é possível distinguir ninguém. Não é assim? Todos estão embaçados, porque o foco está aqui. Um só foco. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. O Senhor está nos dando o segredo da visão espiritual. Está nos dando o segredo da revelação espiritual. Exatamente. Quando nós nos perdemos com muitos amores, muitas paixões, distrações de Cristo, e me permitam dizer, algumas delas, distrações dentro da própria Bíblia. Pensamentos especulativos, o que é aquilo, o que significa isso, e aquilo não é aquilo, e aquilo não é isso. Especulações, Eu elucubrações. vejo isso muito. Que a gente começa a falar de Deus e a pessoa então começa a especular sobre a Bíblia. Essas especulações sobre a Bíblia que levam a essas novelas aí que falam de Deus. Como se fosse essas novelas alguma coisa que vem do Espírito Santo. Não vem, não vem. São especulações a respeito da Bíblia. E tem um monte de religioso que fica lá babando numa novela totalmente deturpado. Eu já cheguei a falar para a pessoa, não assista isso. Não assista, mas a pessoa não acredita. Ela continua assistindo. O único foco não é para televisão, nem para o cinema, nem para o celular. O único foco é para Cristo. Aí se o Cristo fala para olhar a televisão, tudo bem. Se o Espírito Santo fala para olhar o celular, tudo bem. Mas é ele que está mandando, não é a minha vontade. É a vontade de Deus. É vida espiritual. Mas, como a gente não consegue provar isso, para aquele que está no mundo, você tem que provar mostrando. Ele não vai mostrar. Fé é acreditar no que não vê. Quem não acredita no que não vê, não tem fé. Mentais e perdemos de vista aquele que é o foco e o tema das Escrituras. Aquele que, se não for visto, não for tocado em qualquer palavra, em qualquer comunhão de irmãos, em qualquer leitura bíblica, em qualquer leitura de um livro espiritual que possa ser de ajuda, se essa pessoa não for tocada, ainda que seja nas orlas das suas vestes, nada foi produzido, senão aumento de conhecimento. Se qualquer coisa que a gente faça nessa vida não tocar Cristo, não vale nada. Só vai ser aumento disso aqui, mas não da vida espiritual. Tocar Cristo representa vida espiritual. Esse é o objetivo da Academia de Engenharia Geotécnica. É falar para os colegas engenheiros, para os colegas geotécnicos, para qualquer um que queira ser empreendedor geotécnico, que o que nós precisamos é ter o Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar para você ir para a faculdade, para estudar, aí você vai. Mas para empreender, você não precisa de ir para uma universidade. Você precisa ter o Espírito Santo. Esse é o empreendedorismo que a gente prega aqui. Aí você chega para uma pessoa e fala, ô, vamos me ajudar no projeto? Ah, mas é de engenharia, eu sou dentista. Mas aí que tá. O empreendedorismo, você pode ser dentista, advogado, contador, você pode ser médico. Mas você pode empreender geotecnia. Ou empreender uma outra coisa, sem ter título. Você não precisa ter título para empreender. Ou alguém que faz uma casa, está empreendendo a sua casa para morar, a pessoa tem que ser engenheiro? Não. Ele está empreendendo. O que nós estamos dizendo aqui no Empreendedor Geotécnica, questão verdadeira e produtivista, que eu preciso. Como é questão verdadeira, então tem que ser questão verdadeira. Né? Essa é a pegada que ninguém quer dar junto, vamos dizer assim. É poucas pessoas que compreendem o que nós estamos falando.
aí os cristãos vão se tornando como grandes cebolas. É, Uma o grande cabeça cebola. enorme e uma raiz desse tamanho. Entendeu? Sem fundo. O homem que não tem, não toca Cristo, que não tem um relacionamento com Cristo, que não tem relacionamento com o Espírito Santo, ele pode ser inteligente, é uma grande cebola. Ele pode ser culto. Ele pode saber a Bíblia de cor e salteado. Mas se ele não toca Cristo, o que serve para a vida espiritual? Nada. É outro mundo. Na verdade, não vou falar outro mundo, que não é outro mundo. É o reino. Né? Não é outro mundo. É, na verdade, muito maior que seria um outro mundo. Porque o mundo é um sistema. Fundamentos. Quando sopra o vento, a casa cai. Então, meus amados irmãos, Paulo compreendia essas coisas muito mais do que todos nós juntos. Então ele diz, concluindo o verso 11, o evangelho da glória do Deus bendito. Esse é o legado, Timóteo. Essa é a herança, Timóteo. Então, ele diz, do qual eu fui, olha essa palavra, encarregado. Porque ele é fiduciário, ele é administrador. E todos nós devemos ser encarregados dos propósitos que Deus tem para nós. Temos que ser o fiduciador. Nós temos que ser o administrador fiel do que Deus nos dá. Isso os filhos de Deus, porque quem não é filho de Deus não vai entender patavina. E é isso que eu estou divertindo. Eu não estou falando mal de ninguém, estou falando para eu e todos nós refletirmos sobre essas coisas que estamos falando aqui na Academia Dynamis já há mais de 1 ano e meio. Ele sabe o tamanho desse depósito. Ele sabe que ele não está fazendo joguinhos de palavras. Aliás, quando ele escreve para Coríntios, ele fala assim, Deus é testemunha, que com sinceridade temos vivido diante dele e não estamos como muitos mercadejando a palavra de Deus. E o termo para mercadejando é adulterando. Essa é outra palavra. O que a gente vive falando aí? Que ela adulterou, ele adulterou. Por que ela adulterou? Porque saiu com outro. Por que ele adulterou? Porque saiu com a outra. E a gente põe essa história do adultério entre o homem e a mulher, ou um ou outro, não importa, como sendo a coisa mais relevante da vida. E o adultério com Cristo? A pessoa que não tem noção não vai entender como que é adulterar com Cristo. Se você não reconhece Cristo como o melhor amor, você está adulterando. Por que a mulher não está vendo o marido e começa a olhar para outro homem? Por que o homem deixa de olhar para a mulher para olhar para outra mulher? É adultério? É. E quando você tem que olhar para Cristo e olha para o seu filho? É adultério. O filho de Deus tem que olhar para Cristo. Misturando a palavra de Deus com outras coisas. E ele se encheu de zelo quando ele viu que haviam, especialmente, não somente, mas haviam judaizantes e também gnósticos, que estavam assediando as assembleias locais, todas da Galácia, a dos Colossenses, a dos Efésios, por exemplo, para que então eles colocassem algo mais ao lado de Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas capítulo 3, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Eu diria, meus queridos, meus amados, familiares, pessoas próximas, que eu amo, pessoas que trabalham comigo, parceiros, sócios, quem os enfeitiçou? Quem os enfeitiçou? Para não quererem ter o relacionamento comigo, para terem relacionamentos escusos.
Porque quem é cristão verdadeiro, se casou em relacionamento com uma pessoa, se Deus fez o encontro entre, não é necessariamente casamento aí homem e mulher, mas o encontro de trabalho, o encontro pai e filho, o encontro homem e mulher, o encontro. Nós temos que entender que Deus está no controle, então esse encontro era para ser mantido em relacionamento. Não era para jogar toalha, porque o outro isso, o outro aquilo. Quando a gente faz isso, a gente adultera. Porque Deus fez o encontro para que cada um carregasse a cruz nesse encontro. E quando a pessoa não quer se relacionar com o outro por alguma razão, qualquer que seja, está errada. Nós temos que ter o relacionamento. Nós temos que conversar, dialogar. Nós temos que ver o que o Espírito Santo quer com aquele aparente não, com aquele desencontro. Mas Deus tem um propósito para esse desencontro e a pessoa desiste de relacionar com o outro. E aí o ímpio chega e fala, tá vendo? A outra pessoa também te deixou. E a outra pessoa também te deixou. Querendo dizer que o Filho de Deus é o problema. Então, Jesus Cristo era o problema, porque todo mundo deixou. Senhores, ser cristão verdadeiro é praticamente todo mundo te deixar. Não fizeram isso com Cristo, caramba, tá escrito na Bíblia. Bom, deixa para lá. Reflitam. Amanhã, se Deus quiser, 6 horas da manhã, nós estamos fazendo um mini treinamento, né? E às 10 horas, se Deus quiser, nós estamos fazendo a nossa mentoria, né? Que vai ser sobre a transformação da mente. Venha transformar a sua mente conosco, né? Que eu estou transformando a minha, e todo filho de Deus quer transformar a sua mente. Vem conosco. Tchau, tchau, boa noite.